E aí, rapaziada, quem fala aqui é o Pedro, mano. E é o seguinte, a gente tá aqui pra reagir a um vídeo da época da era Getúlio Vargas, certo? E vamos lá, né? Vamos reagir aqui. Cadê? Aqui, ó. Peraí, eu vou dar uma cortadinha rápida pra gente poder chegar rapidamente no vídeo. Então vamos lá, rapaziada. Pra quem não sabe, eu agora tô de órtese. Aqui, ó, fugindo um pouco do tema, eu tô de órtese agora. Aqui, ó, não tô mais de gesso. E vamos lá. Eu também não sei muito sobre o assunto. Eu vou tentar deixar um resumo depois na tela e o link na descrição. Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer um dos períodos mais importantes da história brasileira, a Era Vargas. A Era Vargas corresponde ao tempo em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Governo provisório de 1930 a 1934, governo constitucional de 1934 a 37 e finalmente o Estado Novo de 1937 a 1945. Mas antes de começar, como tudo em história, é preciso olhar para trás para entender como tudo aconteceu. Desde a instituição da República em 1889, o Brasil viveu um período onde os estados de São Paulo e Minas Gerais dividiam o poder. Esta aliança foi denominada República Oligárquica, ou República do Café com Leite, pois quem mandava no país eram as oligarquias dos estados. Mas na década de 20, setores como os tenentes e as classes médias urbanas começaram a exigir mais espaço na política. Com o craque da Bolsa de Nova York em 1929, a crise econômica chega ao Brasil, diminuindo o apoio ao governo dos oligarcas. Nas eleições presidenciais de 30, mineiros e paulistas romperam sua tradicional aliança. O governador de Minas apoiou a chapa formada pelo governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e o governador da Paraíba, João Pessoa. O resultado das eleições deu a vitória ao candidato de São Paulo, Júlio Prestes. Porém, a oposição não aceitou o resultado e marchou com o exército rumo à capital do país. Encabeçados pelo governador gaúcho Getúlio Vargas, o exército e simpatizantes derrubam o presidente Washington Luiz. Começa então a Era Vargas. O governo provisório caracterizou-se pelo processo de centralização do poder, pela eliminação dos órgãos legislativos em nível federal, estadual e municipal e a ausência de eleições. Estas medidas, somadas à nomeação de interventores estaduais, provocou a insatisfação de vários estados, em particular o estado de São Paulo, que pegou em armas contra Getúlio Vargas. Em 1932, estalou a Revolução Constitucionalista, que terminou com a derrota militar de São Paulo. Porém, Getúlio Vargas teve que promover eleições legislativas e convocar a Assembleia Constituinte para elaborar uma... Rapaziada, eu fiquei sabendo, tipo, ele se suicidou no final. Tipo, ele... Não é que ele... Eu não sei muito bem da história dele e, tipo... como foi, mas eu fiquei sabendo desse fato e não foi um fato, eu fiquei sabendo desse fato, foi no novela Carrossel. É um papo para outro vídeo, depois eu falo para vocês. Uma nova Carta Magna em 1934. Esta Constituição instituiu o voto feminino, estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório e criou ainda a Justiça do Trabalho. Durante o governo constitucional, ocorre a Revolta Comunista em 1935, em oposição ao governo. A Revolta Comunista foi planejada pela Aliança Nacional Libertadora e um de seus líderes foi o capitão Luiz Carlos Prestes. O golpe, porém, não se concretiza e a repressão por parte do governo foi feroz, incluindo torturas e prisões ilegais pela polícia política.
2 anos mais tarde, em 1937, Getúlio Vargas alega que existia outra tentativa de golpe comunista, conhecido como Plano Collor. Este será o pretexto para o fechamento do Congresso, cancelamento das eleições presidenciais e anulação da Constituição de 1934. Na verdade, o plano havia sido elaborado pelo capitão Olímpio Mourão Filho e utilizado pelo governo para justificar o estado de sítio e inaugurar o Estado Novo. Um detalhe importante sobre mim. Eu adoro, essas letras de jornal. Eu acho que dá mais impacto pra notícia, uma coisa assim, uma coisa a mais, um impacto pra notícia. Não tem nada. Eu tô gravando. Desculpe, rapaziada, foi só minha irmãzinha rapidinho aqui que eu tive que dar atenção pra ela. Vamos continuar. O Estado Novo é lembrado pela história de maneira contraditória. Para alguns, é considerado o período mais repressivo da era Vargas, pois havia censura e não havia eleições. Para outros, porém, é lembrado como a época em que os direitos trabalhistas foram criados. O que a gente tem visto em muitas das empresas... Pera aí, rapaziada. Para começar esta nova fase, Vargas anula a Constituição de 1934 e outorga uma nova Carta Magna. A Constituição de 1937 extinguiu os partidos políticos, eliminou as eleições e acabou com a independência entre os 3 poderes. Já no plano econômico, o Estado Novo se caracteriza por medidas de nacionalização das indústrias e de promulgação das leis trabalhistas através da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Foram criados o salário mínimo, a carteira de trabalho, a semana de trabalho de 48 horas e as férias remuneradas. Em 1938, indignados com o rumo centralista que tomava o governo, os integralistas planejam um golpe. Liderado por Plínio Salgado e Gustavo Barroso, a Ação Integralista Brasileira tenta tomar o poder, mas são derrotados e seus participantes são presos ou exilados. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Brasil toma a decisão de manter... Mas eu também gostaria de saber se o Vargas conseguiu segurar a economia enquanto a guerra... Certo que desabou, né? Mas eu gostaria de saber se ele conseguiu, assim, balancear a economia enquanto a guerra estava acontecendo. A Segunda Guerra Mundial, no caso. Ter-se neutro diante do conflito europeu. No entanto, no governo existiam aqueles que eram a favor de apoiar o eixo e os que desejavam se aproximar dos aliados. Devido à pressão americana, Getúlio Vargas declara guerra à Alemanha e, posteriormente, manda soldados para a Europa e cede uma base aérea para os americanos em Natal. Em troca, os americanos concedem empréstimos ao Brasil que resultariam na construção da usina de aço de Volta Redonda. Da mesma forma, o exército brasileiro foi modernizado. A contradição entre lutar contra a ditadura nazista e viver num regime sem democracia determinou o fim da era Vargas. Vários intelectuais, associações de estudantes e mesmo parte dos militares começam a protestar abertamente contra o regime varguista. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto por um golpe militar e pela UDN, União Democrática Nacional. Porém, em 1951, seria candidato à presidência da República, concorrendo pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Vargas seria eleito e governaria até suicidar-se em 1954. Getúlio Vargas chegou ao poder com a Revolução de 30 e governou durante 15 anos, de 1930 a 1945. Dividimos a era Vargas em 3 períodos. Governo provisório. Vargas governa o país de maneira centralizadora.
Isso provoca a reação dos paulistas, que pegam em armas em 1932, exigindo uma nova Constituição. Após a luta, Vargas convoca eleições e a Carta Magna é promulgada em 1934. Governo Constitucional. Apesar de existirem eleições, havia censura à imprensa e polícia política. Este período foi marcado pela Revolta Comunista em 1935, que foi sufocada mediante uma forte repressão. Estado Novo. Vários... Relaxa, rapaziada, só foi minha mãe. E eu vou avisar pra ela que eu tô gravando aqui rapidão. Então, rapaziada, voltando aqui, governa sem congresso e sem partidos políticos. Realiza uma série de leis que garantem os direitos trabalhistas, ao mesmo tempo em que favorece as grandes empresas. O Brasil participa da Segunda Guerra e, em troca, recebe empréstimos que possibilitam a criação da siderúrgica de Volta Redonda. Com o fim do conflito na Europa, vários grupos pedem mais democracia e Vargas é deposto pelo exército em 1945. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus colegas e se inscreva em nosso canal. Para poder dar uma analisada depois. Bom, quem gostou, rapaziada, também se inscreve no canal. Crédito todos para Era Vargas, toda a matéria. Quem quiser vir aqui procurar, venha, por favor. O crédito são todos dele. Venha aqui. Aqui, ó. São deles os créditos. Bom, eu vou até deixar um resumo aqui assim, ó, nessa tela mais ou menos, nessa tela aqui, e é nóis, rapaziada, falou, é nóis, aqui é o Pedro.